Diz que vai, diz que vai, diz que vai. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas não estou vendo. Como é que aparece aí pra tu, hein? Nada? Preto, é? Nada, fica tudo preto e a bolinha rodando. A senhora quer iniciar e a gente vê se com o tempo vai aparecer? É, né? Sem imagem mesmo, né? O jeito. Porque Vamos ver até onde a gente chega. Se ficar muito ruim mesmo, a gente continua a outro momento. Opa, chegou! Agora vai! agora, gente, tem que começar essa live orando, porque que dificuldade Oh, da gente entrar glória! para falar de oração foi complicado, viu? Tá vendo? Olha quanta gente Vamos bonita que tem lá! aí chegando. Tem, todo mundo com Eliane, acho que saudade da agora. senhora. Oh, tudo bom? Gente, agora Rafael, é? vamos dar só um minutinho enquanto o pessoal chega, né? Porque a gente entrou e saiu tantas vezes aqui. Olha, a Isso. Amandinha disse que pegou. Aleluia, Reginaldo. Glória a Deus, Eliane. O coração ficou Marta, apertado agora, viu? Esther, a paz a todos. Tereza, não é não, gente bonita. A minha eterna reitora. Dora, eu fui Boa reitora no cursinho noite. de Dora, ela me chama de minha eterna reitora até hoje. Mas foi Tá difícil, hein? vendo, Michael? Porque eu disse que para as outras o quê? Amanda tá falando aí? Eu não Para as consegui ler, outras passou. precisava de oração. Tá vendo, Michael? Porque eu disse que para as outras precisava de oração. É verdade, Amanda. A Tinha, gente, na verdade, vai falar. O assunto é esse, tinha, exatamente esse hoje. tinha que ser comigo, né? Para ser tão difícil, né? Bom, a gente Mas para quem para a já temos uma chuva, isso é o de menos. boa noite, Esté. Esté tá lá em Fortaleza. Rose entrou agora, Valquíria, Cacau Nega, Eliane, Divaldo. Beijos para todos vocês. Que bom que vocês estão Sejam aqui com a todos gente. bem-vindos. Que bom, né? Vamos começar? Deixa eu lhe Podemos, apresentar. Eu Michael? tô vendo que todo mundo já lhe conhece aí, Sim. mas deixa eu lhe apresentar. Boa noite, Fátima tá pessoal. lá em João Pessoa. Tem gente de fora. Fortaleza, João Pessoa. A bênção. Só apresentando aqui, essa é Vilma. Ela fazia parte, né, da minha igreja, mas até eu também não faço mais parte da minha igreja. Mas isso é um assunto para outro dia, tá? Não é momento para isso, não. Mas a verdade é que é uma grande amiga, foi uma pessoa que acompanhou um bom momento da minha vida. E sou muito grato por ela ter aceitado esse convite, porque essa aí sim é uma mulher de Deus. Boa noite, boa E noite. no momento que eu pensei em Pentecostes e pensei em oração, não tinha outra pessoa senão Vilma para falar de oração. Porque é marcante aquele teu rolo lá no concílio sobre a oração. E o teu testemunho de vida também sobre a oração, Vilma. Mas vamos Amém, deixar aqui porque amém. a gente já perdeu um tempinho, Olha né? aqui, Então vamos Criciúma, Santa tocar o barco. Catarina. Criciúma, Santa Catarina. Obrigada por você estar aqui, Gláucia. Vamos começar então, né? Estamos Amém. Vamos. atrasados. Deixa eu orar pela senhora Vamos, para que a ore. gente comece na bênção. Pai, quero te Amém. agradecer, Pai, por essa noite, Pai. Quero te agradecer pela bênção, Senhor, que é estar aqui, Pai. Vendo essas pessoas, ouvindo, Senhor, o que vai ser dito, ouvindo o que o Senhor quer falar em nossos corações, Pai. Prepara o nosso coração, Pai, e o nosso espírito para receber essa palavra, Pai. E para que possamos crer, Senhor Jesus Cristo, que tudo que será dito essa noite vem direto de Ti, Pai. Acalma os nossos corações, nos desliga do mundo, Pai, para que possamos nos focar no mundo espiritual, para que possamos ouvir o que Tu queres falar. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, Pai, para que essa palavra venha a produzir, Senhor, os frutos necessários, Senhor.
os resultados esperados, Senhor Jesus Cristo. É isso que eu te peço nessa noite. Abençoa a vida de Vilma, a sua casa, Pai. A protege, cobre com teu manto, Senhor Jesus Cristo. Acampa anjos na casa dela, Pai, para que ela possa proclamar o teu nome, a tua palavra, Senhor, essa noite, sem interferências, em nome de Jesus. Amém. É com a senhora Amém. agora. Amém. Bem, eu quero agradecer, né? Fico muito feliz em saber que quando o Maicon pensou em chamar alguém para falar sobre oração, ele pensou em mim, né? É muito bom a gente ser lembrado por oração, né? Eu acho que é uma lembrança muito, muito boa da gente saber que alguém pensa em oração e pensa em nós, né? As pessoas que já fizeram Verdade. cursilho, que fizeram cursilho na nossa paróquia, sabe que havia um momento naquele cursilho e que a pessoa que falava sobre oração era eu. E por isso que ele fez essa ligação, né? Entre oração Uhum. e o meu nome. É, e assim, quando a gente pensa em orar, eu penso muito assim, nas pessoas que a gente conhece que começam a querer ter uma intimidade com Deus, né? E a gente ouve às vezes assim, as pessoas, a gente no meio evangélico, né? Tem pessoas aqui que estão nos assistindo que não são evangélicas, que são da Igreja Católica Romana. Uhum. E as pessoas, quando não são do meio evangélico, às vezes não tem, muitas igrejas não têm o hábito que nós temos, né? Vamos orar e a pessoa ora em voz alta. Então, assim, eu Sim. como já acompanhei muitos grupos de pessoas iniciando, é muito comum que quando a gente está num momento de oração e pede para uma pessoa, fulano, faça a oração. E muita gente aparece dizendo assim, eu não sei orar. Como você não Verdade. sabe orar, né? Porque há uma diferença que as pessoas fazem em ela na sua intimidade, caladinhas, reservadas, dentro delas próprias. Como a Glaucia colocou assim, quando você não sabe como ajudar uma pessoa, diz assim, reze por ela. É É, por ela. mas assim, em voz alta ou internamente, orar é falar com Deus, né? Então, independe da forma. A oração não tem forma determinada, né? Você que determina a sua forma. Na igreja evangélica isso é muito comum, né? Reuniões de oração e não tem uma única pessoa que ora, né? A gente pede que todas as pessoas orem. Então há momentos em que a gente diz pedidos de oração. Quem tem pedidos? Por qual motivo você quer que ore? E aí várias pessoas que estão ali oram, né? E às vezes a gente, por exemplo, se eu estou coordenando um grupo, conduzindo um grupo de oração, é comum que eu peça que outras pessoas que estão ali façam oração também, né? Então, Maria ora, José ora, Antônio ora, quem tiver no momento, né? E já Até ouvi muita criança gente dizer também. isso, né? Até criança, né? É lindo, né? Quando a gente vê crianças orando, Uhum. né? Então, na verdade, a questão é como é que se faz, né? Como se age? Porque quando a gente ora, na verdade, a gente está estreitando a nossa relação com o Espírito Santo de Deus, né? Para receber o poder que vem do Senhor, para receber o que o Senhor nos dá. Então, a oração é uma conversa com Deus. E como Deus é trino, é Pai, é Filho, é Espírito Santo, então, na oração, a gente está se unindo à Santíssima Trindade, né? A todos três, nós estamos nos ligando ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. E eu acho muito interessante quando Jesus fala lá, ele fala o Sermão do Monte, né? Assim, é um trecho muito conhecido da Bíblia, lá no livro de Mateus 6, Uhum. tem o Sermão do Monte, onde tem as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E assim, é grande, né, esse sermão. E logo em seguida, ele entra com uma fala de Jesus sobre oração. Aí ele diz assim, Mateus 6, 6 e 7. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar, eles serão ouvidos. Então,
São dois versículos somente que tem aqui, né? Mas são, assim, extremamente importantes, né? Porque Uhum. esse trecho é um trecho do Evangelho de Mateus e é o próprio Jesus que nos fala isso. Quando você orar, e aí ele usa essa recomendação, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto, para que o Pai que está em secreto recompense. Mas que a gente não precisa usar de vãs repetições, porque tem pessoas que acham que pelo muito falar é que serão ouvidos. E aí a gente começa a achar, por essa colocação de Jesus, que a gente sempre tem que entrar no quarto e fechar a porta. Mas eu tenho uma outra Uhum. interpretação para isso, entrar no quarto e fechar a porta. Eu tenho a interpretação que entrar no quarto é entrar no meu quarto interior, é entrar em mim mesmo. Porque na hora que eu vou orar, eu vou falar com Deus. Então, mesmo que eu esteja diante de muita gente, mesmo que eu esteja diante de uma multidão, de uma igreja cheia, de uma plateia cheia, eu estou naquele momento me dirigindo ao meu Pai, né? E eu oro, muitas vezes, quando tem mais pessoas, a gente ora por muitas pessoas, por muitos pedidos que se faz, Uhum. mas a recomendação aqui, na verdade, era para que a gente não use a oração como um instrumento para que a gente possa se exaltar a si mesmo. Na verdade, o que ele está Verdade. querendo dizer é isso, né? Esse entra no teu quarto e fecha a tua porta, e não faça como os gentios, porque acham que pelo seu muito falar vão ser ouvidos. Não é o muito falar da gente, não é o falar bonito, não é o falar com eloquência que vai fazer com que o Senhor nos ouça. O que ele vai ouvir é a a veracidade, a sinceridade do nosso coração. E eu acho muito interessante, porque nesse trechinho, essas dois versículos que Jesus fala sobre oração, olha o que é que ele diz logo em seguida disso. Veja como as coisas têm essa ligação umas com as outras, né? Porque ele está dizendo que não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido. Então, ou seja, se fosse na linguagem de hoje, seria assim: não ore para aparecer, porque não é isso que vai fazer com que eu lhe ouça, né? E aí, em seguida, Uhum. ele diz assim, logo no trecho, logo um pouco mais à frente: guardai-vos de fazer da vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles. Não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu já digo que estes já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que é que faz a tua mão direita, para que a tua esmola Verdade. seja dada em secreto. E teu pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles é que já receberam a recompensa. E o que eu posso dizer, meus irmãos, é que essa não é uma boa recompensa. Porque Verdade. se eu vou fazer uma oração, ou se eu vou fazer um trabalho para o Senhor, seja qual trabalho for, né, dentro da obra da casa do Senhor, e eu faço para minha própria exaltação, eu não estou fazendo nada, né? Porque para me exaltar eu não preciso falar no nome do Senhor, né? Para me exaltar eu busco outros recursos, né? Vou cuidar da minha vida Verdade. profissional, cuidar de aparecer na plateia, bom, enfim, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar porque eu sou professora, né? Então o professor fala muito, né? Normalmente. Ô, Então, Vilma, assim, só diga, te atrapalhando um pouquinho. não, de Nesse jeito tempo nenhum. de pandemia, né, e com o crescimento das mídias sociais, às vezes é até um pouquinho difícil, né, a gente se esconder, porque você vai doar uma cesta básica, às vezes você quer tirar uma foto, né, quer publicar na rede social, aí já vai de encontro com o que está se falando ali. Mas assim, É, eu até entendo que isso é normal, porque até estimula outras pessoas também a fazerem isso aí. Aí a minha dúvida seria o seguinte:
E é porque é muito, muito sensível, né? A distância do querer aparecer ou querer fazer alguma coisa. É, fica bem pertinho, né? Aí como a gente consegue distinguir, ou se a gente consegue distinguir, quando uma pessoa realmente quer aparecer, ou ela realmente tem o coração ali naquilo ali que ela está fazendo. Porque eu vejo que hoje em dia muitas pessoas também criticam as igrejas por causa disso, né? Só está fazendo para aparecer. Veja, Maicon, num primeiro momento, né, se você não conhece a pessoa, fica realmente difícil, né? Você saber se aquilo ali está sendo feito para querer exaltar a si mesmo ou se para fazer a obra do Senhor bem feita. É difícil, né? Mas se você convive muito com a pessoa, se você faz parte de uma comunidade, você consegue identificar. É porque Uhum. é um pouco diferente. Mas aí a gente pode cair no julgamento. Então, E eu assim, acho que como a sempre vai palavra cair, né? né? Vai cair no julgamento que nós não Querendo ou devemos não, fazer, cai. né? É verdade. Então, assim, a palavra do Senhor sempre é o melhor guia da gente, né? Sempre a palavra do Senhor é a nossa direção. E o que é que Uhum. ele diz? Faz em secreto, que o teu pai, que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Então, Uhum. assim, não cabe a mim nem a você julgar se a pessoa está fazendo para que ela própria apareça ou que para a glória do Senhor apareça. Né? Não Verdade. cabe a nós, não cabe a nós fazer esse julgamento. Cabe a nós, quando nos for dado uma tarefa, ou quando a gente sentir no coração de fazer uma tarefa para a obra do Senhor, a gente fazer realmente de todo o coração, querendo fazer bem feito, sem olhar para os lados para ver se alguém está vendo o que eu estou fazendo. Né? E eu Porque às acredito até vezes, sem esperar a recompensa também, né? Porque ali sem fala esperar que o Senhor te recompensa, recompensará em secreto. Mas a gente quem nem nisso recompensa é precisa. Ele. Eu acho que a nossa recompensa está aqui, né? No coração, de estar fazendo realmente. Exatamente. Amém. Exatamente. Né? Então, assim, se a gente faz para o Senhor, porque essa recomendação aqui que eu li, né, esses dois trechos da Bíblia que eu li, ele não está falando aqui que é para nós julgarmos as pessoas. Essa é uma Sim, recomendação aqui para cada um de nós, né? sim. Que nós É para devemos agir nós e não para os assim. outros. É para nós, e não para que eu use essa medida para julgar os outros. Né? Eu não vou usar essa medida para julgar as pessoas. Não é isso. A medida e o julgador e o juiz é Deus. Né? E à Não medida nos que cabe, julgarmos, seremos julgados, né? seremos julgados. Então, não nos cabe esse julgamento. Né? Ah, Então, para responder bem assim a sua pergunta, né? Como saber se a pessoa está querendo aparecer ou não, é melhor que não a tem gente. como. Nem tente. Acho que nem cabe, né? Nem cabe. Sim, Assim, quando a gente convive muito com as pessoas, a gente acaba percebendo que tem gente que está querendo aplauso. Né? Nós verdade. percebemos, né? Que tem gente que está buscando aplauso. Mas não cabe a gente julgar, não cabe a gente comentar, né? Deixa que o Senhor é que vai fazer o trabalho, né? A obra é do Amém. Senhor, o trabalho é do Senhor, né? E aí, assim, um outro trecho que eu acho, assim, bastante interessante, né? E eu, buscando trechos da palavra que fala sobre oração para a gente conversar hoje, eu separei 3 versículos que estão aqui em 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 18. Eu achei tão. Essa frasezinha a gente já conhece, né? Que é o versículo 17. Orai sem cessar. A gente sempre ouve, né, essa expressão, orai sem Sim, cessar. Mas verdade. aí eu queria ler o versículo anterior e o versículo posterior. É, Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu achei muito interessante quando eu li, e eu já conhecia, como muitos de nós, essa expressão orar sem cessar, evidentemente, mas me chamou muita atenção, isso foi ontem à noite que eu estava lendo, porque este versículo, orar sem cessar, ele está entre 2 versículos que está. O primeiro diz, regozijais, ou seja, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em seguida, em tudo dai graças. Eu Amém. achei isso muito interessante, porque esse orar sem cessar, ele está no meio de 2 versículos que fala de alegria,
um de alegrai-vos sempre, e em seguida, de graça. Seja agradecido por tudo que acontece. E às vezes, a nossa oração muito nas tristezas. Tem pessoas que, quando estão em momentos bons da vida, esquecem de agradecer a Deus. Verdade. E assim, nos momentos de tristeza não, né? Quando as coisas estão ruins, Você lembra todo na mundo hora. corre para Deus, né? Vamos correr para Deus, pedir. Mas o que eu acho bem interessante é que esse versículo, eu sei que nós devemos orar pedindo também, né? Nós encontramos na Bíblia muitos trechos de orações petitórias, né? Peticionais, pedindo socorro, pedindo saúde, pedindo paz, pedindo por amigos, por parentes, por pessoas, pedindo pelo mundo nesse momento que nós estamos vivendo atualmente, dessa pandemia, né? Mas nesse momento aqui, exato, desse trecho de 1 Tessalonicenses 5, o orai está no meio de 2 versículos que fala de alegria. Alegrai-vos e em seguida dá graças. A Dona gente dá Vilma, graça geralmente por coisas boas, né? agora, Diga. assim, a gente tem que ver não, né? Na verdade, tá aqui uma minha, Tá cortando teu pessoas som. têm. Acessar. Como orar sem tão frenético no dia a dia, trabalho, faculdade, trabalho em casa e tudo. Como seria esse orar sem cessar? Eu costumo falar para quando eu tenho a oportunidade de falar com as pessoas sobre esse assunto de oração, eu gosto de colocar o meu próprio exemplo, né? Que eu oro lavando prato, eu oro cozinhando, eu oro dirigindo. E às vezes eu não estou nem pensando em oração, né? Eu estou fazendo as minhas tarefas ali, normalmente. E aí, de repente, assim, eu me lembro de Deus. Aí eu faço, Senhor, muito obrigada. E eu gosto sempre de começar assim, agradecendo, né? Aham. Porque não é agradecendo pelo que eu tenho, porque a nossa relação com Deus jamais deve ser. Entrou minha amiga Zilsa Santiago, lá de Fortaleza também. Ó, o povo Fortaleza está aqui, viu? Já tem duas de Fortaleza aqui com a gente. Então, Pertinho, é, Fortaleza. né? Tô com saudade de ir para lá. Então, a questão da oração, do agradecimento, não deve ser pelo que a gente tem, né? Porque você tem hoje e pode não ter amanhã, você pode não ter hoje e passar a ter amanhã. Na verdade, a gente precisa agradecer a Deus, né? E tem um louvor que fala sobre isso, né? Exatamente. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Então, assim, a minha gratidão a Deus é pelo que ele é na minha vida, né? Uhum. É pelo que eu posso sentir Deus fazendo na minha vida. E mais uma vez eu digo, não é em relação ao que ele dá, é em relação ao cuidado. Eu não sei quantas pessoas, nós temos quantas pessoas aqui agora? 34 pessoas 34. no momento. 34 pessoas. Eu não sei quantas Olha, temos agora uma pessoa do Canadá. Entrou nossa amiga Pertinho. Livinha. Beijo, Liv. É, então, veja, quando eu penso no que Deus é na minha vida, eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência ou já tentaram buscar, enxergar isso. O cuidado de Deus nas pequenas coisas da vida da gente. Verdade. Às vezes eu consigo enxergar coisas pequenas, assim, Deus direcionando. Eu consigo enxergar, às vezes, a mão de Deus agindo, direcionando coisas na minha vida, que é muito visível que Ele está ali fazendo alguma coisa, que é Uhum. uma ação de Deus, que eu sozinha não conseguiria fazer com que as coisas acontecessem daquela maneira. Às vezes, assim, até de forma temporal. Uma coisa acontece exatamente no momento que ela precisava acontecer para que outras coisas acontecessem, se Posteriormente. desencadeassem
outras coisas. E assim, a gente não tem esse poder, né? Claro que a gente não tem esse poder, né? E assim, alguém perguntou ali há pouco, o louvor é uma oração? Foi, É, João, eu acabei de escrever aqui para a gente não perder essa aí, que é muito é, importante. eu queria ler uns trechozinhos da Bíblia, é, lá em Romanos 12, a partir do verso 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede Sede pacientes na na tribulação. tribulação, na oração perseverantes. E aí, o que é que a gente coloca aqui? Sedes, regozijai-vos, sejam alegres na esperança, não perca a esperança, seja paciente nas dificuldades, nas tribulações, e na oração seja perseverante. E isso aqui, esse trecho que está lá em Romanos, ele se encaixa perfeitamente com o orar sem cessar, né? Sim, Como o Michael nos perguntou, como é o orar sem cessar? Porque, como você falou, na vida atribulada que a gente leva hoje, né, na quantidade de coisas que a gente faz, tem pessoas que, como você mesmo neste momento, né, você trabalha e você faz o seminário, você estuda, sim. né? Aham. Eu terminei há um ano e pouco, né, o meu seminário, mas também tinha essa situação, né, do seminário também. Uhum. Será que você vai ter tempo ou condições físicas até de quando chegar em casa, separar aquele momento? Você tem a sua esposa ainda para dar uma atenção, você às vezes vem com coisas para ler do seu curso. Será que Muita. você vai ter tempo, né? Muita, né? Muita. Será que você vai ter tempo, né, de se trancar no quarto e reservar aquele horário? Às vezes não dá. Aí, Vilma, como é que você está falando de oração? E diz que às vezes não dá para encontrar esse tempo para se trancar no quarto. Às vezes não dá, vamos ser realistas. Uhum. Então, se não deu tempo de você se trancar no quarto, ou se por algum motivo você não foi lá para o seu quarto se trancar e orar, ore sem cessar em qualquer lugar. Vai Tem dirigindo o seu que, carro, vai no ônibus. tem que dar Vai seu no jeito, ônibus, né? né? Vai falando com o Senhor, né? E aí É eu conto uma verdade. história, né? Eu conto uma história, né? Que aí acabou o pessoal pegando no meu pé por causa desse negócio, né? De pedir a Deus para parar de chover quando, quando a chuva vai ser inconveniente, né? Michael sabe Né? dessa história. Eu me lembro, né? Que teve uma época, durante 4 anos, eu fui diretora do Centro de Artes da Universidade Federal, né? Do local onde eu trabalho, né? Do centro onde eu trabalho, lá no Centro de Artes, e quando a gente é diretor, a gente participa das colações de grau, né? E aí, quando era dia de colação de grau, eu vinha para casa na hora do almoço, né? Me arrumava toda, e cabelo escovado, maquiagem, né? E uma beca, né? Uma beca preta, a beca passada a ferro, né? E vamos para lá, para... Gente, no caminho entre a minha casa e esse centro de convenções onde teria formatura, começou a chover. Gente, chovia. Sabe aquela chuva que cai assim de repente? Meu Deus, quando eu chegar lá, de onde eu parar o carro, até eu subir aquela rampa e entrar naquele centro de convenções, eu vou estar completamente desmontada aqui a minha arrumação. E eu fui no caminho, dentro do carro, né? Falando com Deus, ó. Até Clara. Clara É tá dizendo que Clara. nos cursilhos sempre parava de chover. Então, e aí eu fui nesse dia, assim, pedindo, meu Deus, olha, é uma coisa assim insignificante, mas ao mesmo tempo significante, né? A diretora vai chegar lá toda desmontada de chuva. Gente, assim, é um milagre, porque eu não moro tão distante da universidade. E quando eu cheguei ali, foi de um jeito que fica aqueles meninos com aquelas sombrinhas grandes que vêm até o carro para lhe ajudar a sair. Quando ele veio, olhou para mim e fez, professora, quer que eu lhe leve? Eu olhei assim pro tempo, disse, não, não precisa. A chuva tinha parado. Eu fui no caminho falando com o senhor para a chuva parar. E eu gosto assim de um exemplo, o meu marido, né, que muitos aqui conhecem, né? Ele dizia assim que quando ele, há muitos anos atrás, né, trabalhava em cursilho e cuidava de grupos de homens, assim, começando na fé, gente que estava totalmente desligada de Deus, gente que não tinha nenhuma comunhão com Deus. E aí ele dizia assim para aqueles homens: comece a testar sua fé com pequenas coisas. Chegue na parada do ônibus, peça a Deus vir logo.
Graças a Deus para ter uma cadeira vazia no ônibus para você se sentar. E aí, assim, os homens saíram daquela reunião todos animados e iam fazer. Na semana seguinte, ele disse que os homens chegavam para dizer: olha, Cheio de eu pedi a milagre. Deus para o ônibus vir logo e o ônibus veio. E sabe por que isso acontece? Sabe por que isso Pode sim, acontece? Arenalda. Pode fazer pergunta sim. Pode fazer pergunta, sim. Sabe por que isso acontece? Porque quando Deus vê que o seu coração está buscando a Ele, Ele manda a resposta das pequenas coisas, que é para provar a você que Ele está te ouvindo. E Que que é ele, para inclusive, provar a está do você ladinho da gente, né? que Ele está do ladinho, para provar que Ele é Deus. Que assim, não importa se você pedir uma coisa pequena, porque para Deus não tem milagre grande nem pequeno. Né? Então, assim, Dona para mim Vilma, a gente naquele tem dia. Oi? mais do que 15 minutos, tá? Minutos? Que horas são? Então, vamos para frente, né? Porque assim. E aí, assim, falando em milagre, né? Eu separei um outro texto aqui também, que Paulo e Silas foram presos, né? O apóstolo Paulo, que não foi apóstolo, né? Paulo conheceu Jesus depois, ele não foi um dos 12, e está no livro de Atos 16, 25 e 26, e diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha o tamanho do milagre, né? Eles estavam orando e cantando, presos. E aí o texto um pouco antes, ele diz A assim que, tribulação, né? né, o texto um pouco antes, se você ler um pouco antes, ele diz, o texto diz assim, que foi dito para os guardas que prendessem eles com muita segurança. Então eles tiveram as pernas, né, os tornozelos presos, né, acorrentados, para que eles ficassem ali e não tivessem realmente possibilidade de fugir. Mas o Deus é Deus. O Deus de Paulo era o Deus que pode todas as coisas, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o Deus de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Então, simplesmente aconteceu um terremoto e todas as pessoas ali foram soltas. Né? Quebraram-se as amarras. A partir de quê? Do louvor e da oração. Então, assim, a gente vê muitos trechos na Bíblia, por exemplo, lá em Atos também, 20, 36, quando Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Lá em Tiro, na viagem que Paulo fez a Tiro, Atos 21, 5. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhado por todos, cada um com sua mulher e seus filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. E nós vamos encontrar muitas referências a se orar de joelhos, né? A orar ajoelhado. Por quê? Porque quando um ladrão chega para lhe assaltar, né? A primeira coisa que ele diz é: levante as mãos. E alguns dizem, às vezes até a polícia, quando vai pegar um bandido, fique de joelhos, né? Ou seja, de joelhos, de mão para cima, isso é uma posição de rendição. Né? Eu não sabia disso. Então, essa é uma posição de rendição. Então, na Aham. hora que você ora levantando as mãos, você ora ajoelhado, você está em reverência e as suas mãos levantadas, né? Qual é a primeira posição? Mãos ao alto. Ou seja, se renda, né? Quando chega um Aham. assaltante ou a polícia chega para prender um bandido, né? Mãos ao Sim. alto. O bandido chega, mãos ao alto, isso é um assalto. Para quê? Você não tem como se defender. Se você tiver uma arma, você não pode nem pegar a arma. Você levanta as mãos. Ou seja, você está rendido. Então, quando você levanta as mãos, você está numa atitude de rendição diante do Senhor. E quando você se ajoelha, você está numa atitude de prostração, né? De prostração diante do Senhor. Mas nem sempre é possível, né? Você atitude de prostração, você se ajoelhar diante do Senhor. Verdade.
Eu tenho outros pontos, mas fiquei preocupada. Você disse que a gente só tinha 15 minutos, tem gente querendo fazer pergunta. O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? Me diga. É porque Mari, eu tenho entrou outro às Mari ali, 8 olha. horas, né? Mas a gente pode comer 10 minutinhos de lá e vamos embora que vai dar Ah, tudo certo. mas porque a gente também não começou às 8, não. A gente teve muito Ué, problema para conseguir entrar. A gente não é. tem, pela contagem do Instagram aí, a gente tem mais tempo. Eu acho que a gente deve ter em torno de 20 minutos ainda. É, então, então essa atitude, e eu particularmente, eu gosto muito de associar a oração ao louvor. Né? Eu não consegui ver, já faz um tempo aí que alguém perguntou, né? Se o É, louvor tem é uma oração. uma. Foi Uma João Batista oração. perguntou se louvor era uma oração e tem outra pergunta aqui. Vilma, algumas pessoas pensam que pelo fato de Deus ser onisciente, não existe a necessidade de orar. Explique a utilidade da oração e se a oração convence Deus a agir em favor das pessoas. Essa aqui é forte, viu? É, veja, vamos puxar, né, uma definição. Eu não sei se a pessoa que perguntou estava desde o início, mas eu comecei dizendo que orar é falar com Deus. Então, se a pergunta é se Deus é onisciente e por conta de não precisava orar, porque Deus já sabe de todas as coisas, eu estaria associando, nesse caso, a oração somente à petição. Né? Se Deus é onisciente, ele já sabe o que eu preciso, eu não preciso pedir. Né? Essa poderia ser uma visão da pessoa. Mas oração não é pedir. E como pai, eu também preciso pedir a ele. Por exemplo, vamos trazer um exemplo assim, bem material, né? Digamos que eu sou um jovem, adolescente, meu celular está péssimo, quebrado, caindo os pedaços, que eu não consigo mais nem conexão com nada. E meu pai sabe disso. Mas eu vou lá pedir ao meu pai, pai, compra um celular novo para mim, o meu não tem mais condição. Mas Mas meu não é pai já assim, sabia que é meu com aquela celular tá carinha. ruim. Não é assim, é Mas com meu pai aquela já... carinha, né? O olhinho, o pigão. não, pai, né? Pai, eu te amo Então, assim, tanto. Deus sabe o que eu preciso e Deus sabe também o que eu quero, porque querer não é a mesma coisa de precisar. Às Verdade. vezes você quer uma coisa que você não precisa. Aí você pede coisas que você quer. E Deus não pode dar o que você quer só para lhe fazer um afago? Pode. E muitas vezes dá. Coisa que eu nem preciso. Mas Ele sabe que aquilo vai alegar o meu coração. E por isso Ele dá. Isso é se você observar a oração somente como um momento de petição, né? Como esse raciocínio foi colocado aí. É, se as pessoas, se Deus é onisciente, para que eu preciso pedir? Né? Então, se for só para pedir. Mas na hora que eu oro, eu não estou pedindo, eu estou criando intimidade com Deus. Eu posso ter uma oração, essa Relacionamento, né? absolutamente nada. Né? E voltando aí, encaixando a história de orar e louvar, eu particularmente, eu gosto muito de fazer essa união de louvor com oração. Né? Uhum. Eu me lembro de uma época na minha vida, e isso não deveria ter sido uma época, isso deveria ser uma constante. Mas acabou que isso não se perpetuou na minha vida, e isso acontece com muito menos frequência hoje em dia. Mas houve uma época na minha vida em que todos os dias eu pegava meu violão, eu louvava um pouco, e ali eu orava, e era momentos de comunhão com Deus muito gostoso. Com Assim, certeza. era um sentimento, assim, é uma paz que invade a gente, é uma sensação gostosa, é você sentir a presença de Deus. Fica muito difícil, assim, se alguém aqui, das pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, nunca sentiu a presença de Deus, fica difícil de entender do que é que eu estou falando. Porque realmente sentir a presença de Deus é uma coisa assim, é um momento muito maravilhoso, E muito quando gostoso. você escuta um louvor, ele é inevitável que ele leve à adoração também, né? Uma Também, letra bonita e tal. Dona Vilma, teve uma pergunta aí, diga, que pergunta se é a mesma coisa orar e rezar. Aí, atrelado a essa, eu tenho uma pergunta também. diga. Porque eu acredito que perguntou isso aí, né?
Eu, Qual é a diferença? Se orar é a mesma coisa de rezar. Isso. Aí eu liguei muito a uma pergunta que eu já queria fazer, que foi com relação ao Pai Nosso, que tem na Bíblia, que foi o próprio Jesus que ensinou através de um pedido dos discípulos, né? Senhor, nos Pois. ensina a orar. Nos ensina a orar. Aí ele Na verdade, pega e fala o Pai Nosso. Aí uma pergunta: quando a gente reza, a gente está repetindo, é diferente de orar? E tem uma pergunta também particular minha. Porque eu tenho um ritualzinho de oração. Nem sim. sempre eu sigo ele, mas nós somos pessoas que temos hábitos. E a gente geralmente segue um ritual, né? Eu gosto sempre de seguir como se fosse um culto. Eu primeiro faço a minha confissão de pecados, depois eu venho para a adoração, depois eu converso um pouco com Deus, depois eu peço se tiver o que pedir, e logo após eu encerro com louvor. Eu mesmo louvando, cantando, na minha cabeça mesmo. Que o momento mesmo de oração que eu tenho é daqui para o trabalho, que dá 40 minutos de moto. Então, na verdade, rezar e orar, eu acho que é uma questão somente, pode ser somente uma questão de palavras, né? A igreja evangélica usa mais orar e a igreja católica romana usa mais rezar, né? Onde é que a diferença pode acontecer aí? Eu fui católica muitos anos da minha vida, nasci num lar católico romano, então, assim, eu usava essa expressão de rezar antes, né? Quando eu fui para a igreja evangélica, a diferença que eu comecei a ver é que as orações eram mais espontâneas. E na igreja católica, a gente fazia muitas orações assim, faz o terço, e tem muitas Ave Maria, muitos Pai Nosso. Então, assim, era uma repetição de uma oração, como você falou, né? Foi o próprio Jesus que ensinou o Pai Nosso, né? A partir de um pedido dos discípulos. Uhum. É, então, qual é a diferença que eu consigo enxergar? É que quando você faz uma oração, tipo uma oração decorada, o Pai Nosso que seja, e se você faz o Pai Nosso sem prestar atenção, porque às vezes a pessoa está rezando aquilo ali, porque todo mundo está e você está rezando também. Mas não está Sim. prestando atenção nas palavras. Você está repetindo uma oração após a outra, uma oração após a outra, uma oração após a outra, e você não consegue entrar em comunhão com Deus, porque você está repetindo uma oração decorada. Se você fizer aquela oração, mas você fizer Consciente, né? prestando atenção, consciente, entendendo, porque veja, a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela tem um trecho que ela diz que assim, às vezes a pessoa fala que nem se apercebe o que está dizendo. Perdoa as minhas ofensas ou as minhas dívidas, assim como eu perdoo a quem me ofendeu. Ou seja, eu estou pedindo a Deus que Ele me perdoe na mesma medida que eu perdoo o outro. E será que eu perdoo o outro? Eu, com a minha boquinha, digo, perdoa as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que eu tenho perdoado quem tem me ofendido? Eu estou pedindo para Deus aqui parar, né? Estou pedindo para Ele me perdoar da maneira que eu perdoo, na mesma medida em que eu perdoo. Então, se eu faço uma oração dessa, somente blá, 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 blá da boca para fora, como diz a história, né? Aí você está repetindo, né? São vãs repetições. Então, não é a palavra ser reza ou oração. Pode ser reza, pode ser oração, desde que você esteja falando com Deus, entendendo o que é que você está dizendo, consciente do que você está dizendo. E aí, Caramba. assim, quando eu vim para a igreja evangélica, tive uma dificuldade no início, porque eu não tinha esse hábito, principalmente de orar na frente de outras pessoas, né, de falar com Deus na frente de outras pessoas, e isso é uma coisa que se faz todo dia na igreja evangélica, é normal. Mas eu achei aquilo muito bom, porque eu começava a falar com Deus daquilo que eu queria falar, né? Então, assim, eu não repetia orações mais, a não ser o Pai Nosso, né, que a gente usa nas Sim. celebrações, inclusive, de muitos cultos, né? Então, acho que seria isso. Tem mais alguma Uhum. pergunta para a gente Tem uma responder? que Mônica perguntou aqui, mas aí eu passou batido, eu não vi, eu pedi para ela repetir. Pergunta de novo, Mônica, aí, para poder saber o que foi. Então, a oração que Deus não ouve,
é aquela oração que exalta a si próprio, né? Voltando para aquele iniciozinho que a gente falou sobre essa Uhum. questão, né? Lá em Mateus 23, a partir do 12, diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Ou seja, não precisa de rituais físicos, não são necessários, né? Você ter rituais físicos, você preparar orações lindíssimas. Eu conheço, conheço uma pessoa, eu já vi, inclusive, diante da igreja, a pessoa ler a oração. Né? E era uma pessoa com uma certa posição, né, na igreja, né? A oração ia escrita no papel, e na hora que essa pessoa ia orar, ele tinha que ler no papel. Aí, realmente, eu acho assim meio... Eu, particularmente, eu acho estranho, né? Para eu falar com Deus, eu precisar orar no papel. Será que Verdade, será que é porque eu tenho que ter palavras bonitas? Não tenho que ter palavras bonitas, né? Não quer dizer que as verdade. pessoas que usam palavra bonita, ela está usando porque quer mostrar o seu vocabulário. Às vezes é o hábito da pessoa, né? Às Uhum. vezes é o hábito da pessoa, né? Tem pessoas que têm um falar rebuscado. Eu conheço Verdade. pessoas que têm, né, que têm na elas têm um linguajar mais rebuscado, uma colocação assim muito bem feita das frases, das concordâncias todas, né? Uhum. Vilma, a pergunta de Mas Mônica foi: se a pessoa não consegue se ajoelhar, ela pode apenas sentar e levantar as mãos? Moniquinha, você pode orar de qualquer jeito, em pé, sentada, de joelho, do jeito que você quiser, porque o nosso Pai que nos vê em secreto, ele vê o nosso coração. Exatamente. Eu sei que você tem dificuldade de se ajoelhar e jamais Deus vai deixar de ouvir você porque você tem a dificuldade de se ajoelhar. Né? Eu não tenho Amém. dificuldade de me ajoelhar, né? Apesar de que a idade está chegando já, né? Sim, a idade está ficando meio Que avançada. mentira. Mas eu fiz 60, eu sou sexagenária já, Michael. Todo mundo sabe que eu fiz 60, Mas não felicíssima. Porque precisa falar para todo o Brasil, não. Mas eu botei no E para o Facebook Canadá apagando uma... também. Eu botei no Facebook apagando uma vela de 60 deste tamanho. Todo mundo viu. Porque o nosso Pai nos ouve em silêncio até. Eu não preciso nem expressar com sons. Né? O Espírito Santo de Deus, ele nos ouve nos nossos gemidos inexprimíveis. Né? Às vezes você está passando por uma dor da alma muito grande, às vezes você está passando por uma situação muito difícil, e às vezes você não consegue nem encontrar palavras para orar. Nesse momento, pode crer que Deus está ouvindo o seu coração. Deus está ouvindo a sua alma. O que importa é que você fale com Ele. Não precisa palavra bonita, não precisa escrever oração, não precisa buscar nenhum rebuscamento teológico para isso. O que você precisa é se colocar diante do Senhor para Olha, que Ele veja o seu coração. olha a pergunta aí. Fala muito da oração de madrugada. Ela realmente é mais forte? Eu vi falar que tem menos gente pedindo, aí Deus resolve logo. Olha, Essa eu sempre galera me falo não. essa história, né? Desde que eu me converti, que eu falo essa história, a oração de madrugada. Agora, eu vou confessar, viu? Na frente desse pessoal aqui que está assistindo a gente, na frente de Deus, porque não adianta me esconder de Deus, né? Não adianta me esconder dele, né? Eu não sou muito de me acordar de madrugada para orar, não. Me acordar, aí deitadinha ali, aí eu até falo com ele, mas eu marcar a hora para acordar de madrugada, eu já até pedi perdão a ele, sabe, sobre isso. Se é para fazer isso mesmo, o senhor me diz, né? Mas talvez seja por isso, né, Maico? Tem menos gente na É, fila a fila tá bem pequenininha. Mas de assim, madrugada, né? eu tô vendo muita pergunta aqui com relação à posição de oração. Tem gente agora perguntando, e deitado, tal. O orar sem cessar, na verdade, é orar a todo tempo, sentado, deitado, dirigindo, correndo, malhando, nadando, sem cessar. Sem cessar, né? Orar sem É, cessar. Quando eu vi isso na Bíblia, eu fiquei pensando, pronto, e aí como é? No início, né? Eu bem verdinha, né, em tudo isso. E como é orar sem cessar? Eu não vou fazer mais nada na vida, eu vou deixar de trabalhar, eu vou deixar de tudo, porque eu tenho que orar o dia inteiro.
né? Até eu entender que orar sem cessar, na verdade, o meu entendimento hoje em dia é que assim, o orar sem cessar é você ter um coração e uma mente que está permanentemente em sintonia com Deus, buscando a Deus, né? A oração é falar com Deus. Então, eu posso estar fazendo uma coisa, tem dia que eu estou atrasada, eita, eu estou atrasada, Senhor, abre para que eu consiga chegar na hora naquele compromisso, porque eu me atrasei por algum motivo. Gente, ó, eu peço tudo a Deus. Qualquer besteira. Aí tem gente que diz assim, você vai ocupar Deus com isso? E aí, olha, eu vou trazer um exemplo que não é sobre oração, é sobre graça, né? Uma Temos só vez eu vi 5, viu? só 5 5 minutos, minutos. né? Eu vou falar isso e a gente encerra. É, Não, até hora a hora, viu? Não fique sem orar, não. não, eu vou orar assim. Sobre graça, né? Tem gente que acha que receber uma graça é receber um favor de Deus, né? É receber alguma coisa que você pediu e conseguiu, é receber um milagre, é receber um presente de Deus. Não. Eu vi uma explicação de graça que diz assim: a graça de Deus. Primeiro, quem sabe que a definição preliminar de graça é favor imerecido. Né? Essa é a definição básica de graça. Graça é um favor imerecido. É algo que a gente não merece. Ninguém acha que consegue as coisas com Deus porque merece, não. Porque merecer, a gente não merece coisa nenhuma. Nenhum de Verdade. nós. Mas, assim, quando a graça de Deus nos envolve, a gente passa a viver na graça e a gente passa a experimentar uma comunhão com Deus, que isso acontece a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer posição, sentado, em pé, deitado, pedindo para o trânsito diminuir, pedindo para o ônibus chegar logo, pedindo para não chover, ou não pedindo coisa nenhuma, dizendo assim, somente, ô Senhor, como o Senhor é maravilhoso, né? Verdade. Graças te sejam dadas, louvores e honras te sejam dadas, porque o Senhor é maravilhoso. Gente, Verdade. tem que passar mais uma hora falando aqui, né, sobre esse assunto. Foi muito curto. Muito, muito, muito curto. Extremamente curto. Muito curto, muito curto. A gente falaria mais uma hora aqui. Com certeza. Mas a gente pode marcar a próxima semana para continuar esse bate-papo. Porque está muito interessante. Esse assunto oração é um negócio que parece que nunca acaba, né? Muita Não, gente tem oração não muita acaba, não. dúvida, muita gente tem muito tabu que tem que ser quebrado quanto à oração. É um assunto A bem. gente pode marcar um outro momento onde a gente se dispõe somente a começar e a gente vai ficar calado só esperando para responder pergunta. Que tem tanta Também. pergunta assim que a gente não conseguiu responder todas, então A gente, semana que vem, a gente tenta fazer alguma coisa. vamos pensar mais adiante, né? Gente, eu queria assim, agradecer muito a todos que estão aqui presentes, a todos que tiraram um tempinho. Eu sei que esse horário não é um horário bom, é a hora que todo mundo está jantando, botando jantar, está na hora de servir a sua família. Mas foi a hora que foi definida, né? E eu quero agradecer muito, né? Tantos amigos queridos aqui, gente que faz tempo que eu não vejo, gente de fora do Recife, gente da região Nordeste, gente da região Sul, gente do Canadá, gente de todo canto desse país. Muito feliz de ter todos vocês aqui e agradecer a Michael nesse momento da gente estar aqui vendo essas pessoas queridas, amigas, com saudade de todo mundo, né? Pedindo a Deus que essa pandemia Verdade. acabe, para a gente poder tomar um cafezinho na casa de um, comer um bolinho na casa do outro, um almocinho na casa de alguém. Muito Podem bom mandar estar aqui convite presente. para ela, que ela tá aí, viu? Para receber convites, tá? Tem alguns, tem alguns. Cafezinho com Aliás, bolo. a gente tinha um almoço marcado já, um grupinho, e as pessoas estão aqui. As pessoas que tinham o almoço marcado estão aqui Olha presentes. aí direto aí. Não, estava marcado mesmo, é porque aí a gente não pôde fazer, porque teve todo mundo se trancar em casa, né? Verdade. Então, eu sei que a gente acabou nem chegando na questão do Pentecostes, na oração, né? O Uhum. mote dessa semana é Pentecostes, mas não existe Pentecostes sem oração. Isso eu Verdade. sei que não existe Pentecostes sem oração. Não. Então, a gente precisava falar em oração. Quero convidar todos para continuar assistindo, né? A programação está lá no Instagram de Maicon. Próximo agora é Rafael Maris. Ele tá entrando agora, às 18. Logo quando a gente finalizar essa, ele tá entrando. E amanhã tem 3, não é? Amanhã São temos 3 três amanhã? maravilhosas. 3 maravilhosos amanhã, então. Para Então, quem vamos. fez o curso de Quantos, oração já conhece. quantos minutos nós temos aí, Maicon? Vá orando até cair.
Vamos orando então, né? Então vamos fechar os nossos olhos. E aí alguém pode perguntar, precisa fechar os olhos? Não, não precisa. Mas quando a gente fecha os olhos, a gente se desliga das coisas do entorno, né? Então Verdade. vamos orar, né? Pai, nós queremos iniciar te agradecendo, Pai, por esse momento, que eu creio que foi uma direção tua, Pai. Que é o desejo teu que nós estivéssemos aqui nesse instante, Senhor. Eu quero te pedir nesse momento que estendas tua mão, Pai, sobre todas as pessoas que estão aqui presentes, Senhor. Pai, tu conheces cada um deles, Pai. Tu sabes a necessidade de cada um. Tu sabes aquilo que tem afligido, Pai, cada um dos teus filhos, Pai. Tu sabes, Senhor, cada pedacinho da vida de cada um, Pai. Eu te peço que tu estendas tua mão de poder, Senhor, sobre cada um. Eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito venha preenchendo os vazios, Pai. Aquele vazio, Pai, que nada preenche, a não ser o teu Santo Espírito, Senhor. Porque o homem foi criado com um vazio que tem a forma e o tamanho de Deus, que nada vai preencher. Apenas o Senhor preenche esse vazio que nós temos. Eu te agradeço, Pai, pelo que tu és. Eu te agradeço, Pai, porque grande e poderoso como tu és, Pai, tu não te descuidas de cada um de nós. Tu cuidas, Pai, dos teus filhos. Tu cuidas de nós, a quem tu mesmo fizeste, Senhor. Nós louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Nós te clamamos, Pai, nesse instante. E é um pedido especial, Pai, que eu quero te fazer, Senhor. Tu és poderoso, Pai, para destruir qualquer vírus, Senhor. Tu Amém, és Senhor Jesus. poderoso, Senhor, para destruir qualquer pandemia, qualquer epidemia. Pai, vem em socorro desta terra, Senhor. Nós te pedimos. Vem em socorro do povo, Pai. Um povo desobediente, Pai. Um povo que muitas vezes não te conhece, nem está preocupado em te conhecer. Mas foste tu que criaste esse povo, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados e sara a nossa terra. É a nossa oração nesta noite, Senhor. Tudo te agradecendo. Em nome e por amor do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Olha, Amém. sobrou um restinho de tempo ainda para mandar um beijo bem grande para todos que aqui estão e dizer que mais adiante a gente faz um outro momento de encontrar com todos vocês. A próxima vez, Marco, a gente precisa fazer numa plataforma que a gente veja as pessoas, a gente só vê o nome das pessoas aqui. Eu Tem tenho que uma fazer plataforma. tem que fazer uma reunião pelo Zoom, ou então Vamos fazer. pelo Zoom, ou pelo Google Meet, que aí fica todas as carinhas aparecendo assim na tela do computador. Vamos marcar. Essa semana a gente conversa ainda sobre isso aí. E Tá, vamos levar à frente esse projeto. Tem vamos, gente para a gente fazer perguntando uma aí se vai reunião com ficar as pessoas juntas. salvo. Vai ficar salvo Veja, sim. Fica salvo durante 24 horas aqui no IGTV. Mas eu vou estar disponibilizando também um link no YouTube. Aí quem quiser assistir direto lá. Eu mando para a senhora distribui qual é o o canal do link. YouTube? Tá Qual no é o meu canal do nome, o YouTube? canal. É Maicon A. Moraes. Só que como tem Pronto. pouca gente, aí é difícil de achar. Mas aí eu vou mandar o link direto lá já. Tá, só que eu não consigo saber quem são as pessoas todas que aqui estão, né? Agora tem 32, mas teve um momento que tinha 37, que tinha 36. Quem Então, eu não sei segue, quem são as pessoas todas. Não sei se você quem consegue segue ver, porque eu não... Vilma, quem segue Vilma no Instagram, eu vou postar no Instagram dela. E quem me segue, eu vou postar no meu Instagram. Pronto, pronto. E quem não me segue no Instagram ainda, passa a seguir, para poder conseguir localizar. Pronto. Beijo grande para Amém. todos. Fiquem Tchau, todos Vilma. na Muito paz do Senhor. obrigado. Boa noite. Por nada, eu que agradeço. Temos 30 Tchau. segundos agora. 30 segundos, Pessoal, contagem regressiva. agora mesmo, tá? Com o Rafael Maria, que a gente vai voltar novamente na próxima palestra. Tchau. Beijo para todos.